Oi amigas, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre cabelo, sobre as pontas do cabelo. Eu já tinha planejado esse vídeo e eu deixei na enquete para vocês decidirem se queriam que eu trouxesse. Então aqui está o vídeo, eu vou falar sobre cuidados com as pontinhas do nosso cabelo. Essa parte é uma parte mais delicada do cabelo, que a gente tem que saber cuidar melhor, porque elas tendem a ser muito ressecadas. Então nesse vídeo eu vou passar algumas dicas para você conseguir cuidar melhor das pontinhas do seu cabelo. E antes de começar, eu te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrita. E deixa um likezinho aqui também. O like, gente, ajuda muito, então deixa o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. Seguinte, amigas, vou ficar mais perto aqui da câmera pra gente conversa olho no olho, né? Nesse vídeo eu vou falar coisas bem simples para você cuidar melhor do seu cabelo, coisas que muitas vezes a gente não faz, mas que faz uma diferença. Então eu vou falar aqui coisas que eu faço e que até eu às vezes esqueço. Então, mesmo que eu esteja indicando para vocês, não quer dizer que eu também não possa esquecer de vez em quando, porque depende muito da nossa rotina para a gente conseguir fazer no cabelo tudo que a gente quer. Então eu sei que muitas vezes a gente não faz, acaba só lavando ali, passa um condicionador no máximo e acha que tá tudo bem. Então, de certa forma tá tudo bem porque a gente faz o que a gente pode. Mas no caso de você estar com tempo livre, eu vou ensinar essas dicas para você cuidar melhor. A primeira dica do vídeo vai ser sobre óleo de cabelo, porque não seria eu se eu não fosse começar o vídeo falando sobre óleo de cabelo, o reparador de pontas que a gente usa nas pontas. Sério, o que é que eu tô falando? Eu acho que existem dois grupos de pessoas, as que são viciadas em olhinho e as que não passam de jeito nenhum. Então você é de qual grupo? Me fala. Porque o óleo de cabelo, no caso de você ter cabelo oleoso, eu acho que muita gente que tem o cabelo oleoso fica um pouco receosa de usar. Mas eu já adianto pra você que o seu cabelo precisa desse óleo nas pontas, mesmo que ele seja oleoso. Então o que eu quero falar pra vocês é que você precisa usar sim o óleo reparador nas pontas do cabelo, porque elas são muito frágeis. E o óleo, ele tanto fortalece como ele vai nutrir as pontas, ele vai proteger as suas pontas, porque a maioria dos reparadores hoje tem proteção térmica. Então você tem que estar sempre usando. Ele protege também dos raios solares, porque geralmente já tem dizendo que tem um filtro UV, e isso vai ajudar muito também, porque você vai priorizar sempre as pontas, que é a parte mais frágil do nosso cabelo. Você precisa aplicar esse óleo pelo menos uma vez por dia. Muita gente aplica mais do que isso, e é o certo também, mas no caso de você não conseguir aplicar mais que uma vez no dia, se você aplicar pelo menos uma vez, você já vai ajudar muito o seu cabelo a longo prazo. Então muitas vezes o seu cabelo está muito seco e você não sabe que é porque falta óleo nele. Então você precisa investir em pelo menos um, não precisa ter vários, mas que você possa aplicar ele todo dia no seu cabelo. Priorize as pontas, principalmente se o seu cabelo for oleoso. Se o seu cabelo for um pouquinho mais seco, como o meu, eu acabo subindo um pouquinho mais para o comprimento do cabelo. Então vê só aqui, gente, vou indicar esses dois para vocês, porque são os meus preferidos. Esse da Elseve, já bem famoso, e também esse da Beauty Color, que eu conheci ele recentemente. O da Elseve eu já conheci ele há muito tempo e sempre amei esse óleo, mas o da Beauty Color eu conheci há pouco tempo. Eu posso dizer até que o efeito dos dois são bem parecidos. Então, é como se fosse como é o nome, gente? O primo pobre, tá? Desse aqui. Porque esse aqui ele acaba sendo um pouco mais caro e olha que tem subido muito de preço esse aqui. Mas esse ele é bem mais acessível. E eu acho que os dois têm um efeito muito parecido. Então, esse óleo aqui, ele tem proteção térmica, ele tem filtro UV. Agora, no caso desse, gente, é que até hoje eu não tive certeza se ele tem proteção térmica, porque não colocaram isso na embalagem. Mas mesmo assim eu acabo sempre usando ele antes de secar o cabelo, porque como ele fala que você pode usar para fazer escova, para passar chapinha, então eu acho que obrigatoriamente tem que ter a proteção dele, independentemente deles não terem colocado na embalagem. Então eu indico esses dois óleos para você testar, caso, principalmente se você não gosta, eu recomendo que você teste, porque eu acho que você vai mudar de ideia por causa do efeito que ele vai dar no seu cabelo. Seu cabelo vai ficar
cada vez mais leve, mais maleável, mais brilhoso. Conforme você for usando todo dia, você vai ver uma diferença muito rápido, eu garanto. É isso, gente. Eu acho que essa é a dica principal desse vídeo, porque eu sou muito viciada em óleo. Então, com certeza eu ia indicar para vocês que você não abra mão de testar, usar um óleo, caso você nunca tenha usado. E se você já usa, se joga, amiga, continua usando, porque vale muito a pena. A segunda dica do vídeo, ela ainda se encaixa um pouco na parte do óleo, ela é semelhante no caso, porque eu vou falar sobre a proteção térmica, que eu acho que isso já é bem falado, mas sempre tem alguém que não sabe, né? Então, às vezes tem alguém que ainda não usa a proteção térmica. E eu recomendo que você nunca deixe de usar a proteção térmica quando você vai usar secador, babyliss, prancha no seu cabelo, porque esses produtos, no caso essas ferramentas, vamos dizer assim, chapinha, secador, eles agridem muito por ser muito quente. Por isso que a gente não pode deixar de usar a proteção térmica. Lembrando que você não precisa investir no protetor térmico mais caro que tiver. Olha, gente, eu uso esse aqui da Belle. Eu gosto dele. Ele é um cremezinho mesmo que tem a proteção térmica, como vem dizendo aqui. E eu tenho usado muito ele e gosto do efeito, porque essa marca ela é muito boa. Então, o protetor térmico eu tenho começado a usar recentemente no meu cabelo, sempre que eu vou secar, e eu junto com um pouquinho do óleo. Então, eu passo, às vezes eu junto na mão, e às vezes eu passo um, depois eu passo o outro. E eu até esqueci de falar sobre isso, que eu sempre passo o óleo com o cabelo molhado. Então, quando eu vou finalizar meu cabelo, eu passo um pouquinho desse creme, passo um pouquinho do olhinho, que eu tenho usado muito, esse é o meu querido. Então, eu estou usando muito esses dois aqui na minha finalização, quando eu vou secar o cabelo. E mesmo quando eu não vou usar secador, nem chapinha, nem nada, e mesmo assim eu uso eles por causa do efeito que dá, que vale muito a pena. Ou seja, esses dois são os produtos principais que você tem que ter para cuidar das pontinhas, que é um óleo reparador, não necessariamente esse, e um creme com proteção térmica. Isso sim é muito importante. Outra coisa, amigas, que eu faço no meu cabelo, eu não faço com tanta frequência, mas eu faço, tá? Isso é o que importa. É o pré-poo. E eu uso esse creminho, porque ele é muito bom pra isso. Eu sempre usei creme da Scala mesmo pra fazer pré-poo. Eu que não vou pagar R$30 no creme pra fazer pré-poo, então tem que ser esse aqui mesmo. E é isso, gente. Eu uso pré-poo, que no caso, pra quem não sabe, você usa o pré-poo antes de lavar o seu cabelo e você deixa ele agir pelo menos 15 minutinhos antes de lavar o cabelo. E você aplica nas pontas e no comprimento dos fios para proteger do shampoo. É até irônico, proteger do shampoo, que no caso o shampoo não deveria ser tão ruim para o nosso cabelo, mas acaba sendo. Então, por isso que a gente usa o pré-shampoo para que ele venha, para que o shampoo não venha ressecar as pontas, não venha agredir muito o cabelo. Eu sempre uso esse aqui porque ele é barato, então se tu quiser gastar mais em um pré-shampoo, fica a seu critério, mas é importante que você use sempre que você puder, mesmo que não seja em todas as lavagens. A próxima dica também é muito importante, todas são importantes, mas essa é bastante, que é sobre o uso da Digníssima aqui, que acho que muita gente não abre mão, eu entendo. Então, uma dica que eu dou para quando eu vou usar, para que não agrida tanto o cabelo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu pego uma mecha de cabelo, gente, e tá desligada, tá? Só pra me mostrar, eu pego uma mecha e quando chega aqui na ponta do cabelo, eu só passo uma vez, tá? Então, se eu quiser passar mais vezes, eu só vou passar no comprimento e na raiz. Mas na ponta, quando chega daqui pra baixo, eu só passo a prancha uma vez. E eu acho que isso faz uma boa diferença, por causa que quanto mais você passar, mais vai estar queimando seu cabelo, não tem como evitar. Então, se você quer usar prancha, tenta passar menos vezes no seu cabelo e também garanta que o seu protetor térmico seja muito bom para isso. Além do mais, não tenha dó do protetor térmico, você tem que usar muito, tem que usar bastante. Então, porque se você não usar o suficiente, é mesmo que não ter passado. Porque a prancha, ela é violenta, né? Todo mundo sabe disso. Então, passa sempre uma vezinha aqui na ponta, que você vai ver que vai estar agredindo menos. Você pode não perceber o resultado na hora, mas com o tempo,
Quanto menos você usar isso aqui, melhor vai ficar o seu cabelo. Se você é daquelas que pega a prancha e fica... Pelo amor de Deus, gente, para de fazer isso. Para. Porque eu já fui dessas, gente. Eu ficava... E passa uma, e passa duas, e passa três, e não tá bom. Então, hoje em dia, graças a Deus, eu não faço mais isso, né? Hoje em dia, eu aprendi a aceitar o meu cabelo um pouco mais ondulado, com mais volume, pra evitar ter que passar tanto. Evita passar prancha todo dia e passar muitas vezes na mesma mecha, porque isso vai acabar com o seu cabelo. E por último, algo simples, mas muito importante, é que corta as pontinhas, corta sempre que estiver precisando. Eu cortei recentemente, inclusive vai lá ver, tá nos shorts pra você ver como eu corto as pontinhas, que é muito simples. Eu mostrei lá como eu faço e você mesma consegue cortar as pontinhas do seu cabelo para que elas fiquem sempre bonitas. Então não deixe de aparar as pontinhas, que é muito simples e é um passo muito importante. Porque depois que a pontinha tá muito quebrada, detonada, não tem mais jeito, você tem que cortar. E quando você for pentear o cabelo, começa penteando com leveza de baixo pra cima, porque isso também ajuda muito a evitar de quebrar as pontinhas. Então sempre vá com delicadeza, porque muitos fios acabam quebrando no momento que você vai pentear o cabelo. É isso, amiga, esse foi o vídeo, espero que ajude vocês. Comenta aqui pra mim saber como você cuida das pontinhas do seu cabelo, tudo que você faz. Se você tiver alguma dica, pode deixar aí nos comentários, que eu adoro saber. É isso, se você gostou do vídeo, deixa like, muito like. Se inscreve no canal para você continuar recebendo os conteúdos. Um beijo e a gente se vê aqui no próximo. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this time.